Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nos alegramos com a presença de todos vocês, inclusive vocês que estão via internet participando conosco do culto. Estamos contentes com a presença, com a atenção de vocês. Muito obrigado por isto. Nós vamos dar início ao culto desta noite e convidamos os irmãos neste momento para conhecermos então as nossas comunicações. Vamos ouvi-las. Antes de ou depois delas, eu quero ainda dar uma comunicação sobre domingo, tá bom? Então vamos às comunicações. Querido irmão e visitante, boa noite. Obrigado por estar nesta noite em nossa igreja. E veja agora todos os eventos no É Notícia na PIBS. Culto nos lares. Na próxima quinta-feira, 6 de dezembro, às 20 horas, teremos culto na residência do irmão Fabiano e do irmão Josué Gonçalves. Amados, informações de endereço verifiquem nosso boletim. E aqueles que desejam ter um culto em seu lar, entre em contato com a nossa secretaria. Conferência PIBS. Atenção, irmãos, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, teremos a conferência de aniversário da nossa amada igreja. O orador será o pastor Sidney Rosa, da igreja de Araguari, Minas Gerais. Vamos trabalhar sobre retorno à santidade, usando o tema Avivamento, uma jornada de purificação. A divisa está em Oséias 10, 12. Sua presença é muito importante. Viagem do coro masculino. O coro masculino da nossa igreja estará em turnê para Ubatã, Bahia, juntamente com o pastor Washington, entre os dias 14 e 17 de dezembro. Dia da Bíblia. Vamos comemorar o Dia da Bíblia no dia 9 de dezembro, com uma carreata e faixas, saindo da quadra 6, em frente ao ginásio, às 15 horas. Participe! O coro infantil de nossa igreja estará apresentando uma belíssima cantata no dia 16 de dezembro. Venham e tragam visitantes. Ensaio geral, dia 15 de dezembro, sábado, às 15 horas. Grande Coro. Faça sua inscrição e participe do grande coral de final de ano. O coro vai ensaiar na última semana de dezembro e deve se apresentar no culto de 31 de dezembro. Se você canta em algum conjunto da igreja, já está intimado. Se não canta e gostaria de cantar, não perca essa oportunidade. Faça sua inscrição e pegue o kit de ensaio na secretaria da PIBS, a partir do dia 9 de dezembro. Apresentação no Pátio Brasil. O coro da igreja estará participando da programação de Natal do Pátio Brasil, no dia 4 de dezembro, terça-feira, a partir das 19 horas. Todos os coristas se encontrarão às 18h45 no Pátio Brasil, e toda a igreja está convidada para acompanhar o coral na evangelização e distribuição de folhetos. Não perca a oportunidade de prestigiar o coro da nossa igreja. Atenção, músicos de quarta-feira. Ensaio toda segunda das 19 às 20 horas, no templo. Viagem a Ubatã. O irmão Alessandro pede que aqueles irmãos que ainda não efetuaram o pagamento da viagem a Ubatã o procurem com urgência, pois o prazo final é segunda-feira, 3 de dezembro. E durante toda a semana, não deixe de ligar e parabenizar os nossos irmãos que estão fazendo mais um ano de vida. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Notícias de eventos em nossa igreja? Dúvidas? Acesse nosso site www.pibsobradinho.org.br.
ou ligue para a nossa secretaria pelo telefone 3591-6960. Venha e participe. Boa noite, meus irmãos. Eu queria convidar os irmãos que ficassem de pé, por favor, e vamos fazer essa leitura em uníssono. Vai estar no boletim e também no telão. Vamos então, juntos? Pois fomos feitos por Ele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Amém. Vamos pedir nosso irmão Wellington Sobral que ore a Deus nesse momento, intercedendo por esse culto que nós dedicamos ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós mais uma vez, Senhor Deus, nos alegramos por estarmos aqui na Tua casa, nos encontrando com nossos irmãos em Cristo. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar conduzindo tudo que irá acontecer aqui essa noite e realmente seja para a nossa alegria e para o Teu louvor, Senhor Deus, tudo que vamos fazer, Pai. Que nós possamos estar aqui com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra, Senhor Deus, e alegremente, Senhor Deus, cantar louvores a Ti, pois estamos aqui para Te adorar, para Te render louvores, Senhor Deus, por isso estamos alegres, Pai. Muito obrigado, direciona tudo, Senhor Deus, quando for acontecer aqui nesse culto e nessa noite, Senhor Deus. Guarda aqueles que ainda estão por chegar, trazendo-os debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção, Pai. Nós oramos assim agradecidos e o fazemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Como é bom cantar louvores. Nós iremos agora cantar 3 cânticos, Amor Maior. É grande teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver. Amor
doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Cristo me amou e me livrou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição.
eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Poder sentar, irmãos. Neste momento nós queremos conhecer, vou repetir. Neste momento nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando nesta noite. Eu gostaria então que você colocasse em pé neste momento para que a igreja possa identificá-lo. Alguém está nos visitando nesta noite, por favor, nós agradecemos a presença de vocês, é uma alegria para nós tê-los aqui. Esteja recebendo então um cumprimento de nossa igreja. Os nossos irmãos dizem? E eu tenho dito, volte sempre. Para nós é um prazer tê-los aqui nesta noite. Eu quero também orar neste momento com os irmãos que estão aniversariando nesta semana. A começar por hoje, o irmão Zias está aniversariando, depois vem a Maria Jorge, depois Silvia Letícia, depois o Altamir. Nós parabenizamos estes irmãos
e quero convidá-los para vir aqui para que a gente possa estar orando com vocês neste momento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Também nós vamos orar agradecendo a Deus pela viagem que os nossos jovens estão fazendo. Eles estão vindo. Irmã, sobe aqui para me poupar de descer aqui a escada. Eles saíram às 16 horas, lá de São Miguel do Passa Quatro, e estão chegando aqui já pelo término do culto. E nós vamos estar orando para que Deus possa abençoá-los nesta viagem de lá para cá. Tá bom? Então nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Pai. Eu vou pedir que... Cadê aqui? É você. Vem cá, por favor. O Jefferson. Jefferson, você vai estar orando, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos e também pelos nossos jovens que estão de viagem para cá, e orando a Deus pela presença dos amigos aqui conosco e também pelo culto que estamos prestando ao Senhor agora. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por estarmos aqui, ó Deus, na tua igreja para te adorar e te louvar, ó Pai. Ó Deus, nesse momento queremos te pedir pelos jovens que se encontram em viagem, ó Pai, que eles possam vir, ó Pai, chegar aqui seguros e protegidos pela tua mão, ó Deus. Ser também, ó Deus, com as pessoas que estão aniversariando essa semana, ó Pai. Que elas possam, ó Deus, comemorar essa data por longos anos, ó Deus, abençoados por ti, ó Pai. E nos abençoe no decorrer desse culto, ó Deus, com a palavra que será ministrada, ó Pai, que ela possa falar aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Maria, Deus abençoe, recebe o abraço da igreja, viu? Que o Senhor abençoe, os irmãos podem marcar para almoçar com ela na casa dela. Nós vamos louvar ao Senhor agora e vai estar cantando, louvando ao Pai, o coro masculino. Louvemos ao Senhor com o coro. Glorificar a Cristo, bom Rei.
Boa noite, irmãos. Muitos são os motivos, que nós temos para agradecer ao nosso Deus, para louvar o nosso Deus. E nesse momento nós vamos fazer um momento de gratidão. E eu queria pedir que os irmãos formassem trios, grupos de 3. Nós vamos orar por motivos específicos. E o primeiro motivo pelo qual nós vamos orar é pela paz que encontramos em Cristo Jesus. Então eu peço que dos 3, um tome a dianteira e ore pelo grupo. E ao final de 1 minuto, queria pedir para a irmã Rosana que venha e eleve a sua voz ao Senhor e ore por esse mesmo motivo. Não sei se nós temos um microfone extra. Então oremos, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos e te engrandecemos. Te somos gratos, ó Deus, porque sentimos em Ti a verdadeira paz. A paz que só em Ti temos e encontramos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. E gratos a Deus porque estamos com saúde, estamos felizes em estar em Tua casa para Te louvar e para Te engrandecer. Que o Senhor continue colocando em nossos corações essa paz, esse desejo, ó Deus, de estar Te buscando a cada dia. Amém, Senhor. E é no nome de Jesus, ó Deus, que eu oro. Amém. Amém, Senhor Deus. Irmãos, agora o número 2 vai orar pela nossa união com Cristo. E ao final de 1 minuto, eu peço que a irmã Zésa eleve a voz ao Senhor e ore pelo mesmo motivo. Oremos, Senhor, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, pela eterna união que temos contigo. Ó Pai, nós queremos te agradecer que porque Tu mandaste Jesus a esse mundo para manter esse laço de união conosco. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, Senhor, porque não somos dignos nem merecedores de nada, mas mesmo assim o Senhor nos ama. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor tenha sempre, ó Pai, sempre essa união, esse laço de amor para conosco, para nos levantar, para nos perdoar, Senhor, e nos manter firmes e de pé, sempre focados diante de Ti, focados na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por estarmos aqui nesse momento, podendo agradecer. Nós só queremos Te agradecer por todos os Teus feitos, por tudo de bom que o Senhor tem dado a cada um de nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e o terceiro e último motivo que iremos elevar a voz ao Senhor será pelo nosso acesso a Deus Pai. E eu peço que ao final de 1 minuto, o Oliene eleve a voz ao Senhor também por esse mesmo motivo. Oremos, irmãos.
Pai querido, nós te louvamos neste momento, Deus, na tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos livre acesso ao teu trono, ó Deus. E nós cremos, Pai, que as orações, nossas orações feitas, ó Deus, aqui na terra, elas chegam, ó Deus, até o teu trono de graça. E nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor, ó Deus, ouve, Senhor, as nossas palavras e nos abençoa, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia, Deus, que se renovam todos os dias pelas nossas vidas. Abençoa, Deus, a tua igreja reunida neste momento e que cada um de nós aqui presente, Deus, possamos crer e realmente confiar que nós temos, ó Deus, livre acesso ao teu trono, ó Deus, e por isso nós devemos sempre estar em comunhão com o Senhor. Esta, ó Deus, é a nossa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos mais uma vez a ficar de pé, para que nós possamos fazer a leitura que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10.
Leamos. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Cantemos o cântico Preciso de Ti. Precisamos do Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Cantemos. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. O que fizestes por mim, tão até o céu, a misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor,
posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Amém. Quero convidar as crianças nesse momento que venham à frente, junto com as professoras que vão para o culto infantil. Vamos lá, as crianças do culto, podem vir à frente. Cadê? Aqui? Por favor, as crianças aqui, vão aqui à frente. Aqui, vem cá, pode vir aqui. Vamos sair por ali, vem cá, pode vir, vamos orar. Vamos orar aqui, calma, vem cá, calma. Vem cá. Ok, vamos orar, irmãos, vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, por nossas crianças. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu tens um plano especial para cada uma delas. E aqui está, ó Deus, o futuro presente da Tua igreja. Ó Pai, nós te rogamos que no decorrer de suas vidas, o Senhor venha estar abençoando cada uma delas. Abençoando, ó Pai, os seus pais na educação. Abençoando, ó Pai, as professoras da nossa igreja, que tem uma mensagem tão especial e tão apropriada para o seu coração. Ó Deus, muito obrigado por todas elas. Essa, ó Deus, é a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, pastor. Sentados como os irmãos estão, vocês tomem do seu boletim e vamos fazer essa leitura no boletim para o irmão estar próximo desta palavra que será lida agora. Então diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos tirar o texto dali e você vai olhar o seu boletim, que eu quero então chamar a sua atenção a partir do primeiro, depois da minha palavra. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? A palavra de Deus. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então, este fundamento está em Cristo. É como uma construção que Cristo é a pedra que vai fazer a quina, o suporte, a coluna desta palavra. Então, esta palavra é a Bíblia, que é o fundamento dos apóstolos, e Cristo é o fundamento desta palavra. Onde as mulheres leram,
diz assim: nele o edifício inteiro. Esse edifício que está sendo construído não é pedra, não é cimento, não é ferro, não é madeira. Esse edifício é a igreja do Senhor. Nele o edifício inteiro, bem ajustado. Então significa aqui que o arquiteto soube fazer muito bem as medidas e, ao fazer a soma delas, fechou tanto a frente quanto as laterais, atrás, as divisões, as medidas se fecharam. Então está uma construção que você olha e vê perfeita. Você chegou dentro de uma casa e que você olha assim e perguntou: aqui passou uma cobra ou um pedreiro? Ou o pedreiro seguiu a linha da cobra? Então a construção é um transtorno. Mas você chega numa belíssima construção, você olha aqui, alguém que fez esse trabalho fez estritamente profissional. Esse edifício bem ajustado, para colocar a altura, o que é que eu chamo mesmo? Não, a laje, tudo isso é calculado. Você não pode colocar uma laje com um ferrinho de 1/8. Você tem que colocar a laje com ferros adequados, de acordo com a altura, com o peso, com tudo que vai sobre esta laje. Então, o edifício bem ajustado, quer dizer, muito bem calculado, muito bem feito, cresce para ser templo santo no Senhor. Agora aqui já dá o entendimento de que é a igreja de Jesus, que somos nós. Por isso que nós dizemos que a igreja não são estas paredes que aqui se encontram. A igreja somos nós, é a palavra. E continua o texto na sua conclusão: no qual também vós. Aí já particulariza colocando-me, e a você também, juntos, é o que estamos fazendo aqui agora, juntos, numa grande celebração, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Então nós estamos juntos para uma edificação. Tenho eu aqui o privilégio, então, desta palavra que nos edifica, e tenho eu o privilégio de tê-los para ouvir uma palavra que edifica. E pela segunda vez eu venho compartilhar com os irmãos sobre crentes, pessoas que são salvas e edificadas. Falei disto há uns 15 dias atrás. E disse que, conforme este texto, que nós somos uma construção planejada. A igreja é assim. É planejada nos moldes de Deus, na moldura de Deus, na medida de Deus, com o material de Deus, com a construção que Deus coordena. E naquela oportunidade eu compartilhei 2 áreas para o nosso crescimento. Eu havia dito que uma área é conheça a si mesmo. Por que havia dito aquilo? Porque a pior parte da vida humana é a carne. E é com ela que nós convivemos. E a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. O nosso desejo é um, o desejo do Espírito é outro. Então, pelo nosso desejo, não estaríamos na igreja. Pelo nosso desejo, não seríamos crentes. Pelo nosso desejo, não cultuaríamos o Pai. Mas pela nossa carne, estaríamos fazendo tudo que é contrário à vontade do Espírito Santo. Ao longo de nossa história cristã, aprendemos a subjugar a nossa carne ao Espírito Santo de Deus. Do contrário, ela nos destrói. Mesmo que nós temos consciência de que a carne, ela pesa nas decisões da nossa vida, nós não temos muita vontade de lutar contra ela, porque que vontade tenho eu de lutar contra mim mesmo?
Que vontade tenho eu de colocar a minha cabeça numa guilhotina, os meus braços numa cruz? Longe de mim. Agora, por um olhar espiritual, Paulo disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Ele aprendeu a subjugar a sua carne. Então, quando conheço a mim mesmo, logo, eu tenho condições de dizer à minha carne: não vou atender você. Eu não vou seguir o que você está querendo. Olha, a tua vontade não é a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu começo a ter um radar que vai detectando esses top, como é que eu chamo aqui, que vai identificando essa força da carne na vida da gente. Então, conheça você mesmo. A segunda coisa que eu disse naquela oportunidade foi que você deve conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma necessidade. E há algo de novo em dizer que deveremos conhecer a Bíblia. Eu acho que todo domingo a gente ouve alguma coisa que a gente precisa voltar da Bíblia, precisa obedecer a Bíblia, precisa ler a Bíblia, precisa... Isso não é nada de novo. Mas, no entanto, nós temos um problema com a Bíblia. Existe uma separação do crente com a Bíblia. Apenas 4% da população evangélica lê a Bíblia. Você já imaginou como pode essa população viver a palavra? E esses não são dados meus, não, é de quem pesquisa e tem a imprensa bíblica, como a Sociedade Bíblica Brasileira, que divulga isso. Você já imaginou, meu querido irmão, uma população de crentes não lendo a Bíblia? Quando você não quer ler a Bíblia, pelo menos você pega a Bíblia e você faça assim. Ou pega e faz assim. Tem gente que a Bíblia, a página está agarrada, mete o dedo na boca, e vai soltando a folha, mas vai folheando a palavra, mesmo que você não queira ler, mas vai folheando a palavra. Isso vai lhe trazendo uma sensação maravilhosa com o contato que você tem com a palavra de Deus. Logo, esse ato de estar folheando a Bíblia de trás para frente, ainda que você pegue uma Bíblia em hebraico, então você pega daqui para trás, não é? E aí você vai lendo de trás para frente. Breshi, Bará, Elohim, Het, Veshamai. E aí você vai lendo em hebraico de trás para frente. Isso te dá uma sensação tremenda. A sensação maior é quando você lê a palavra, porque ela toca o seu coração. Eu disse naquela oportunidade que nós precisamos ler a palavra como fruto do prazer da lei do Senhor. E lembro-me que disse mais, que Deus nos socorre do alto usando a sua palavra. Quando nós que passamos a conhecer a nós mesmos, não vamos para a palavra, nós vamos percebendo um declínio espiritual. Porque a própria Bíblia diz que sem a palavra o povo se corrompe. Sem a mensagem, o povo se corrompe. Então precisamos ir para a palavra. Hoje, então, eu quero acrescentar ao coração e à mente dos irmãos mais um entendimento daquilo que Deus tem nos proposto para falar sobre esta série Salvos e Edificados. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre aprender a viver por fé. Se eu passo a conhecer a mim mesmo, se eu passo a conhecer a Bíblia, então eu vou aprender a viver por fé. Isso tem muito a ver com aprender a confiar no Senhor. Às vezes a gente diz que confia no Senhor, mas confia no Senhor enquanto a tribulação não vem, enquanto o problema não vem.
Mas é preciso aprender a confiar no Senhor para todas as suas necessidades. O salmista, ele disse uma palavra da seguinte forma: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Jerusalém está rodeada de montanhas. E as montanhas serviam para a segurança de Jerusalém. E os filhos de Israel olhavam para aquelas montanhas e sabiam que nelas havia proteção contra os inimigos. E olhavam para o monte de Sião, e o monte de Sião representava então segurança para eles. E o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que pode abalar o monte de Sião? Nada pode abalar o monte de Sião se o Senhor não o abalar. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é a entrega voluntária da fé ao Senhor. Ele usa, o salmista, essa figura para apelar à fé do crente, para apelar à sua fé. Você que está castigado pelas lutas, pelas enfermidades, pelos problemas, você que está com a corda no pescoço e não sabe como desatar o nó, você que está com uma situação que precisa ser resolvida e não consegue ver a solução, quem sabe você não seja uma pessoa que esteja enfrentando perseguição. Qual é o problema que você está vivenciando nesse tempo? Quando lemos este texto, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista está levando-nos a viver uma esperança, uma vitória, uma consolação que vem do Senhor. Confiar no Senhor sobre as demandas da vida. Eu não posso confiar no Senhor quando tudo vai bem. Eu confio no Senhor para todas as necessidades. Então o salmista está dizendo que eu preciso aprender a viver com fé. Um templo bem ajustado, bem construído, entra na sua estrutura viver por fé. Uma igreja que não vive por fé, ela não consegue responder aos anseios do Pai. Então somos convidados a viver por fé. E daí, a palavra aos Efésios nos deixa entender que viver por fé leva-nos ou força-nos a orar. Quem vive por fé curva-se diante de Deus em oração. Viver por fé leva-nos ou força-nos a nos consagrar absolutamente ao Senhor. Não dá para ter dois caminhos, um pé lá e outro cá. A minha vida, então, é ocupada, é absolutamente consagrada ao Senhor. Viver por fé é ter a vida completamente ocupada com Cristo. Isso não preciso fugir do mundo. Eu não tenho que me enclausurar para viver completamente por Cristo. Pelo contrário, eu tenho que ser como fermento que se embrenha na massa. Eu preciso ir para o meio do mundo, envolvido, ocupado completamente com Cristo. No meio do mundo eu serei luz, eu serei astro de Deus, eu serei bênçãos. No meio do mundo eu falarei em nome do Senhor, porque estou ocupado completamente com Ele. Viver por fé força-nos a obedecê-lo. Quantas palavras nos são dadas, quantas coisas temos aprendido,
mas obedecer não tem sido uma resposta que damos àquilo que recebemos. Quando então vivemos por fé, a fé nos leva a querer obedecer. Todos os crentes são chamados a viver por fé. Então todos os crentes são levados a querer obedecer. Então viver por fé. Diante deste pensar, viver por fé, pelo menos 3 ou 4 coisas quero compartilhar com você. Viver por fé é depender de Deus. Vamos dizer essa frase toda? É depender de Deus. Você quer depender de Deus? Nós queremos depender de Deus. Mas parece que tem assim um cabo elétrico ligado numa tomada de 220. Tem acima de 220? 380. Você já pensou? Um choque de 380? Não sobra nem os dentes, eu acho. Sobra? A cabeça da gente está numa tomada de 380. Ó. Sua cabeça fica assim. E isso deixa a sua mente longe do Senhor. Então sua cabeça está ocupada com um monte de coisas. Logo você não consegue em tudo depender de Deus. Aí você precisa de um controle remoto. Muda o canal. Isso é um exercício. A sua mente, você vai orar. Aí enquanto você está orando, você está dizendo ao Pai que precisa, e a mente está pensando: eu tenho que catar o feijão para botar no fogo, eu tenho que ir para o trabalho porque eu tenho que digitar tal carta, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que trocar o óleo do carro, eu preciso passar a roupa de não sei quem, o menino está vindo da escola, e eu estou orando e a mente está assim. Mas existem outras coisas mais em que eu preciso depender de Deus, mas há algo que eu não confessei ao Senhor. E isso aí tira a ocupação da minha, não me deixa ocupar a mente com Cristo. Viver por fé é depender de Deus, e para depender de Deus eu preciso desobstruir a minha mente dos obstáculos que se levantam contra depender de Deus. E aí é um exercício cruel, porque eu preciso aprender a mudar a minha prática. Então eu preciso colocar um controle remoto. A mente está e eu mudo, eu preciso pensar em Cristo, eu preciso pensar na palavra de Cristo, eu preciso trazer a palavra de Deus nos meus lábios, eu preciso trazer a palavra de Cristo na minha mente. Então é um exercício tremendo. E o crente vive assim, para depender de Deus. Do contrário, não conseguirá depender de Deus, porque as lidas de uma consciência que não está limpa não te deixa depender de Deus. E quando tem pecado, o pecado, ele abre um buraco na nossa consciência. E por esse buraco, a fé se esvazia. Então você se perde. Depender de Deus, você precisa limpar a sua consciência e tirar todos os obstáculos que lá está, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para que isso lhe aconteça. Eu tenho dito, viver por fé. Viver por fé guarda-o na vontade do Senhor. Primeiro eu disse que viver por fé é depender de Deus. Em segundo, pensar, viver por fé guarda-o na vontade do Senhor. Vamos dizer isso? Se você é uma pessoa que tem autonomia, se você tem autonomia profissional, se você tem autonomia financeira,
Se você tem uma vida boa, equilibrada, sua família está bem ajustada, as coisas estão muito bem, para que você vai se restringir, ser limitado à vontade do Senhor? Se você tudo pode, para que ser limitado se você pode fazer as coisas? Então você não precisa ser limitado à vontade de Deus, você tem tudo. Buscar a vontade de Deus, ou esperar a sua orientação, não precisa fazer parte de quem tem tudo. Certa feita eu estava num local que por estratégia esqueci o nome, que a internet tem ouvido, e lá então estava ouvindo um grupo de pessoas numa comunidade estritamente pobre, à beira de um valão. Estava sendo construído ali um templo. Estava observando então um grupo de estrangeiros que davam testemunho e falavam do poder de Deus. Eu cá perguntei comigo, no dia que Deus tirar o dinheiro desse povo, eu quero saber se eles falarão de Deus como falam dessa forma. Meus irmãos, falar de Deus, tendo tudo, é muito bom. Aquela comunidade paupérrima, como falar de Deus se vive ameaçada por causa das drogas, ladrões, tantas mortes, sem casa, esgoto correndo nas ruas, uma situação infeliz. Mas a pergunta é: viver por fé? Guarda-o na vontade do Senhor. O problema não é o que você tem ou o que deixa de ter. O problema é se você está pronto para guardar a vontade do Senhor. Que há muitas pessoas que julgam não depender de Deus ou de guardar a vontade de Deus porque tem tudo. E, no entanto, Deus está nos convidando a viver por uma fé. E essa fé exige que sejamos restringidos à vontade do Senhor, que dependamos dela. Do contrário, diz a palavra, você será como um mental que soa, ou como? Que retine. Faz muito barulho, mas não tem efeito nenhum. Sabe qual é o significado deste versículo de 1 Coríntios 13? É como metal que soa, é como símbolo que retine. Isso significa o amor de Deus ativo em sua vida. Pelo amor, você não será um objeto que faz barulho, mas você será uma demonstração da graça de Deus, um braço estendido, cuja nota musical tocada será ouvida e entendida e recebida com muita alegria por todos que estiverem ao seu redor. É preciso ter o amor de Deus no seu coração. Quando nós dependemos de nós mesmos, então nós vamos caminhar na nossa preferência, naquilo que eu faço, e não na preferência de Deus. Mas viver por fé em Cristo leva-nos a guardar a vontade do Senhor em nossa vida. A igreja do Senhor, os crentes em Cristo Jesus, precisam guardar a vontade de Deus no seu viver. Deus quer isto de nós. A terceira questão que trago sobre viver por fé, depois de depender de Deus,
de guardar na vontade de Deus, que a fé nos guarda na vontade de Deus, viver por fé guarda-o de ser distraído pela aparência. Vamos dizer isso? Viver por fé guarda-o distraído pela aparência. O que eu quero dizer com isso? Viver distraído pela aparência. Você concorda que o mundo nos atrai? Sim ou não? Sim. O mundo é bom. O mundo é bom desde os tempos remotos. O mundo é bom. E à medida que nós vamos vivendo mais, ele vai ficando cada vez melhor. Vai chegar um tempo que nós não precisaremos ir à praia, a praia virá a nós. Vai chegar um tempo que não vamos precisar ir ao supermercado, ele já está vindo a nós. Vai chegar um tempo que não vamos precisar, porque as coisas estão tão evoluídas. E nessa época de evolução eu vou querer comprar um trator. Aquele que pega assim, que aí eu no trânsito vou pegando os carros que estão na minha frente, vou tirando e vou andando. Pela evolução. Então, agora, a projeção dos carros que vão voar, olha, as ideias são inúmeras. O mundo nos atrai. São luzes e cores, coisas boas de serem vividas. E nós, meus irmãos, por causa destas coisas, nos sentimos obrigados a acompanhar as coisas que o mundo nos oferece. E justamente para não ficarmos excluídos dele. É o jovem que está na faculdade, para não ser excluído da sua equipe, acultura a sua fé. Aculturar a fé é perder os valores da fé. Então você troca a fé. Troca a fé sustentável em Cristo por uma fé barata, inútil. Porque o mundo exige que você aculture o seu comportamento. O mundo exige que nós pareçamos com ele para que sejamos aceitos. Então, valores morais, espirituais, são valores que estão sendo mudados na vida cristã. Então, esse jeito de ser e a influência do mundo faz de nós crentes nominais. E os crentes nominais, eles ficam constrangidos por viver uma vida que honre a Deus. Porque nós temos que honrar o amigo, temos que honrar o professor que fala um monte de bobagem em sala de aula, temos que honrar um monte de situações. Eu já contei para vocês, quando eu estudava em Ilhéus, eu tinha um professor de semântica, e ele descobriu que eu era pastor, e eu descobri que ele era pai de santo dos roxos. No dia que ele descobriu, meus irmãos, ali se instaurou uma perseguição. Eu fui perseguido até o último tempo. Quando descobrimos aquilo, eu não tive vergonha de dizer que eu era pastor, não. Pastor de Ubatã, e que eu era crente em Cristo. Eu disse para ele mesmo que quando eu me converti a Cristo Jesus, nós estávamos dentro de um centro de macumbaria dentro da nossa casa. Ele ficou muito assustado. Sabe qual foi o trabalho que ele mandou eu fazer? As figuras os símbolos do Apocalipse. Porque lá eles trabalham muito estes símbolos para configurar o que eles creem. Eu, tá certo. Aí ele botou uma espírita para fazer parte comigo do meu grupo. Eu disse, olha, não tem problema, eu trabalho sozinho, a nota também é sua. Aí eu me aprofundei, estudei o Apocalipse, então ele me deu 1h40 para falar. E ele disse, nem mais nem menos, então eu tinha que falar 1h40. Meus irmãos, eu preguei 1h40. Quando terminou, ele disse, eu nunca vi falar tão bem das figuras do Apocalipse como esse menino falou. Mas foi o poder de Deus. Quando chegou no final do ano,
Depois de tudo aquilo decorrido, ele disse: ó, dia tal é prova. Aí eu peguei tudo sobre semântica e eu não dava conta. E quando chegou na hora da prova, ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer aqui uma pergunta e vou escolher um aluno para responder. Mas quando eu descobri que ele era pai de santo, eu fui para o banheiro. Eu chegava na faculdade, eu ia para o banheiro orar. Nunca entrei na sala de aula daquele dia sem orar. E aí, ele foi e fez uma pergunta. Ele levou mais ou menos uns 15 minutos, talvez até mais, falando a pergunta que deveria responder. E depois agora eu vou escolher o aluno. Ele começou a sacudir a caneta assim, em cima do diário, da pauta, e olhando para mim como eu estou olhando para o Alex. Aí ele foi e baixou a caneta e disse: Washington, é você. A turma fez "Ih". Eu disse: eles não creem em mim. E naquela hora o chão se abriu. Meus irmãos, o mundo traz perseguições sobre nós. Viver a vontade de Deus traz perseguições sobre nós. E naquele momento eu dependi de Deus. Sabe o que eu respondi? Eu não sei. Aí todo mundo deu aquele suspiro, porque já sabia da fama dele, que ele fazia isso e reprovava era a turma toda. Eu disse: eu não sei. Os olhares de reprovação foram assim para mim, mas eu tinha tanta serenidade no meu coração que o Espírito Santo haveria de dar uma resposta ali. Eu disse: professor, uma coisa eu aprendi aqui, que o Senhor me ensinou os caminhos para encontrar as respostas. Eu não sei lhe responder aqui, mas eu sei juntar todos os elementos para dar uma resposta à sua pergunta. Ele disse: 10 para todo mundo, estão todos aprovados. Eu sei que vocês não sabem nada. E o que eu queria ouvir é que vocês aprenderam o caminho para as respostas. Não foi eu. Foi depender de Deus. E tudo aquilo aconteceu comigo por causa da aparência do mundo. O mundo arregimenta contra você, contra a sua fé, contra a sua vida, e exige que você seja igual a ele. Mas eu não tive vergonha de ter uma fé que honrasse a Deus. E nem tenho. É assim a palavra. E muitas coisas das nossas vidas são feitas porque nós não ouvimos e nem estamos de acordo com a vontade de Deus. Quando a vida cristã é só aparência, Deus não responde a essa vida cristã. Se a sua vida é só para o pastor ver, para os outros irmãos ver, para a igreja ver, você está no sal. A sua vida precisa ser uma vida de acordo com a palavra de Deus, a começar pela sua intimidade com o Senhor. A sua vida precisa ser santa antes das pessoas lhe verem. Porque quando você chegar no meio delas, a sua santidade vai irradiar algo que as pessoas dirão: essa pessoa é alguém que anda com Cristo. É a palavra. Finalmente, viver por fé é depender de Deus. Viver por fé guarda-o na vontade do Senhor. Viver por fé guarda-o de ser distraído pela aparência.
E, finalmente, viver por fé é um exercício espiritual. Vamos dizer isso? Para que Deus nos salvou? Pela mesma razão para que Ele nos chamou. Ele nos chamou para ser astros de Deus no mundo. Ele disse: vós sois as minhas testemunhas. Olha como ele disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que privilégio nosso, que honra. Não fomos nós quem escolhemos Cristo. Olha, eu escolhi ser crente, eu escolhi ser salvo. De maneira nenhuma, longe de você, porque a sua carne luta contra o Espírito, pela sua vontade jamais seria. O Senhor te escolheu. A razão com que Ele nos salvou é a mesma com que Ele nos chamou, para ser testemunhas dEle, ser pessoas positivas, alegres, vivas, pessoas que brilham como astros de Deus no mundo. Você já viu o diálogo da cobra com o vagalume? Não? Quer que eu conte? Na mensagem que eu estou escrevendo. Quando eu estiver falando sobre a sua vida cristã que brilha como astros de Deus no mundo, aí eu vou contar essa história. Mas o Senhor nos chamou para que justamente o mundo fosse impactado por nós. Então é um exercício espiritual viver por fé. Porque tudo que vem sobre nós pode ser para colocar um pé no nosso suspiro. E então nós não vamos conseguir respirar por causa das pressões do mundo. Mas Deus está nos chamando a viver por fé. E a fé, meus irmãos, é a única maneira que temos para fazer, dar sentido, encontrar o sentido de viver no mundo e ter o significado para a vida. Quando eu leio a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 2, diz assim: pois por meio da fé os antigos alcançaram a aprovação. Por meio da fé os antigos o quê? É um exercício espiritual. É por meio da fé que nós vamos alcançar a aprovação. E a Bíblia diz que as nossas obras, elas serão provadas com quê? Com fogo. Se for madeira, se for papel, se a sua obra for gasolina, vai dar um fogaréu que não é brincadeira. Então as suas obras precisam ser obras frutos do Espírito Santo de Deus. Viver por fé é um exercício espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que viver é por meio da fé. Por meio da fé nós temos a salvação. Por meio da fé agradamos a Deus. Por meio da fé nós somos aprovados. É por meio da fé que agradamos ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, diz a palavra. E a nossa fé, ela se manifesta pelas provas com que nós somos defrontados. Se você está passando por provação, é porque a sua fé está sendo burilada. É porque você vai alcançar a aprovação. E se você não está passando por provação, diga para Deus que a aprovação será bem-vinda, porque ela fortalece a sua fé. Ou seja, as provações, elas revelam a natureza, elas revelam a qualidade da nossa fé. E por elas somos aprovados. Por isso Deus permite que a nossa fé seja provada. Por isso Deus nos convida a caminhar por fé.
Por isso Deus deseja que aprendamos a viver por fé, porque viver por fé é depender de Deus. Viver por fé é guarda-nos na vontade do Senhor. Viver por fé guarda-nos de ser distraídos pela aparência. Viver por fé é um exercício espiritual. Que Deus nos abençoe na caminhada da fé e ajude-nos a ter uma vida de fé no Filho único do Deus verdadeiro, Jesus Cristo Salvador nosso. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e cantemos então esta mensagem que fala ao nosso coração. Chegar um microfone aqui, a irmã Consuelo. É possível? Já você ajuda-me aqui, o Edinho, por favor. Nós vamos orar ao Senhor, irmã Consuelo ministrará a nós esta oração. Louvado seja e engrandecido o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe neste momento. Te rogamos que nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado, aquilo que nós temos tanto amado e guardado no coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, abençoa o teu servo e que em todos os dias ele tenha mensagem que sirva de alimento para nossas almas. Abençoa aqueles que
gostariam de estar aqui e não estão por enfermidade. E nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar, nós estamos chegando ao término do culto desta noite e somos agradecidos a todos que vieram. Eu quero refazer o convite aos irmãos. Sexta-feira começa a série de conferências de aniversário da nossa igreja. Sexta-feira. Pastor Sidney Rosa, da PIB de Araguari, Minas Gerais, vai estar conosco aqui. E eu convido os irmãos que estejam conosco sexta, sábado e domingo. Nós vamos estar trabalhando o tema Retorno à Santidade. Eu estou trazendo de volta, desde do aniversário dos 50 anos, que a comissão trabalhou sobre avivamento. E nós não desenvolvemos, aprofundando o tema. E então eu quero trabalhar retorno à santidade, então um avivamento que vai trazer a nós, o tema está aqui, deixa eu ver o tema. Avivamento, uma jornada de purificação. Então, nós vamos estar trabalhando a santidade da vida da igreja, da vida dos crentes, individualmente. Será de um grande proveito para a nossa vida cristã. Eu espero os irmãos, então, a partir da sexta-feira, para este encontro que teremos do aniversário da igreja. Agora, terça-feira, nós temos o coro da nossa igreja, que vai estar no Pátio Brasil. Eu quero convidar os irmãos que 19 horas estejam ali, para apreciarmos os coristas de nossa igreja nesta celebração, tá certo? Então será assim. E nós estamos encerrando o culto. Eu gostaria de então dizer àqueles cuja reunião ficou marcada para a terça-feira, que ela fica suspensa, a fim de que todos nós possamos ir até o Pátio Brasil. Então nós ficamos tratados desta forma. No mais, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem vindo. Agradecemos ao coro masculino essa oportunidade de mais uma vez ouvi-los. Que Deus abençoe os irmãos. O Jessé e o Simval, que me apoiou aqui, que Deus os abençoe. Eu vou me desculpar dos irmãos e pretendo não ir à porta. Eu também não estou ainda muito bem. Eu quero sair daqui e ir para casa. Então eu fui acometido desse mal-estar e não estou bem da cabeça. Então eu vou me repousar para que isso possa eu me recuperar para as atividades da semana. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Pai, agradecendo a Deus. Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos desta noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado sobremaneira. E esta foi mais uma noite em que Tua bênção nos acompanhou. Nos acompanhou pela palavra pregada, pelos hinos cantados, por aqueles que cantaram. Senhor, pelas orações, pela presença de cada irmão. A Tua bênção nos acompanhou nesta noite. Nós Te louvamos por isto. Agora que retornamos aos nossos lares, nós iremos guardados e abençoados no Senhor, na esperança de que amanhã seja um novo dia, de que amanhã tenhamos a vitória sobre as nossas limitações e dificuldades, que amanhã exerçamos fé no Senhor sobre os problemas que temos, que amanhã encontremos do Senhor um novo dia, um novo raiar, a nova alegria que o Senhor renova a cada manhã. Muito obrigado, Pai, por esse acontecimento de hoje. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Após o pós-lúdio, nós estamos encerrados e que Deus abençoe a todos.